O Tiradentes fez a estreia no Nacional. O Albertão fez sua estreia como estádio. O segundo jogo seria a partida decisiva, não para o Tiradentes, mas para provar que o estádio estava pronto. Rádio Pioneiro do Teresina, educador do Parque. O segundo jogo, depois da tragédia, era importante para o governador Alberto Silva. Ele sabia que teria que provar a força do estádio. O doutor Alberto Silva, na quarta-feira, no jogo do Cruzeiro com o Tiradentes, ele saiu aqui da tribuna, atravessou o campo e foi sentar lá na frente do placar, junto com os torcedores, onde os torcedores caíram no poço. Ele assistiu lá ao primeiro tempo do jogo, para mostrar que não tinha absolutamente nada de desabamento. Aí, quando terminou o primeiro tempo, ele veio para a tribuna de honra do estádio. Suzana Silva estava lá e foi ao lado do pai. Ele quis mostrar que o estádio não caía, foi logo no primeiro jogo depois do acidente. E nós fomos, ele pegou as filhas, minha mãe, foi todo mundo, atravessamos o estádio, o campo, e fomos sentar na geral. Assistimos o segundo tempo na geral. E aí a imprensa publicou que o governador, com a família toda, estava na arquibancada para mostrar que o estádio não caía, que o estádio era seguro, entendeu? Então fomos lá para mostrar. A gente pensava que o público ia se afastar, mas não foi o contrário. Parece que veio foi mais gente, né? E o governador Alberto Silva mandou fazer uma passarela daqui do campo para lá, para assistir com o secretariado dele e outros convidados, né, para mostrar que o estádio não caía. O estádio funcionando colocou o futebol em outro patamar. Para esse segundo jogo, veio o Cruzeiro de Minas Gerais. Festa para jogadores campeões do mundo. Piazza, capitão do Cruzeiro, veio para a segunda partida no estádio, autorizado para 35 mil torcedores, em noite de quarta-feira. Nesse dia só acenderam 3 torres, aquela última lá, aquela primeira lá, não tinha energia. Então, o jogo foi feito com 3 torres. Segundo jogo, e o torcedor que veio ao estádio ainda não tinha visto as redes balançarem. Mas, finalmente, saiu o primeiro gol. E foi nessa trave, mais precisamente nesse canto, que um astro do futebol nacional, Diceu Lopes, do Cruzeiro, fez o Albertão silenciar no primeiro gol do estádio. O craque recebeu a equipe do SBT de Minas Gerais e falou das lembranças da noite de 29 de agosto de 1973. Pouca coisa ficou na memória do craque. Tem coisas que a gente não esquece nunca mais. E esse feito foi um deles, né? Eu jamais pensava ou imaginava qualquer coisa assim de fazer o primeiro gol no estádio, né? Mas foi uma coisa assim, se tornou inesquecível porque o jogo festivo, né? Qual havia jogado 2 dias atrás o Fluminense, que o futebol carioca, que era como hoje, né? Infelizmente, o futebol europeu hoje, aqui no Brasil, chama muita atenção. Assim era o futebol paulista e carioca na época, né? E o segundo jogo, o Cruzeiro não era tão conhecido, então para mim foi uma coisa assim inesquecível que eu não imaginava, né? Mesmo porque eu nunca tive a ambição de fazer gol, coisa parecida, mas fazer esse primeiro gol nesse estádio lotado que estava, para mim é inesquecível. Você lembra do gol, alguma coisa assim? Não. Ficou um pouco difícil aí. Fica um pouco difícil, mas é muito passado, mas são coisas que, mesmo não lembrando como é que foi feito o gol, mas foi uma coisa inesquecível, mesmo porque eu tenho a felicidade de ter uma placa no estádio, e ficou, né, gravado para sempre na minha memória, esse jogo inesquecível na minha memória. Aí vai o Cruzeiro atacando, Diceu Lopes chutou, gol do Cruzeiro!
de Toinho, Aloysio. Mas teve alguém que nunca esqueceu do momento. O goleiro que tomou o primeiro gol no estádio. Toinho lembra de todos os detalhes do lance. O primeiro gol do Albertão, você foi quem sofreu, né? De Seu Lopes. A bola veio para ele, trouxe a bola para cá e fez isso aqui. Do jeito que ele estava aqui, ele girou. Tum! A bola entrou lá no cantinho. Eu fui para... Foi a altura? Não, rasteira. Quando eu pensei, ele já tinha executado. O que eu posso dizer é que tornou-se, né, esse fato tornou-se imortal no meu coração. E agradecer o carinho, mesmo 50 anos depois, o carinho que o torcedor, de uma maneira geral, desfrutou juntamente, não comigo, mas com todos os jogadores do Cruzeiro, né? Realmente foi um fato inesquecível no meu coração. O segundo jogo no Albertão terminou em novo empate, 1-1. O primeiro gol, marcado pelo time do Piauí no estádio, saiu dos pés de Joel, jogador do Tiradentes. Foi o início da história de sucesso do futebol do Piauí, que ainda participou dos nacionais nos anos seguintes por causa do Albertão. Tiradentes, River e Flamengo marcaram presença. A melhor colocação, no entanto, foi um 19º lugar, no primeiro ano com o Tiradentes. O gol de Disseu Lopes foi apenas o primeiro gol de um estádio que ainda registraria pinturas. Jogos inesquecíveis pelos pés de jogadores revelados no estádio, como é o caso de Joniel, a proeza de um desempenho invejável diante do Fluminense do Rio, no final dos anos 1980. Eu joguei de 17 anos entre juvenil e profissional e sempre os maiores jogos que eu fiz foi aqui no Albertão. Joguei contra o Fluminense, né? Flamengo e Fluminense, e também joguei no maior público do estádio do Albertão, com 62 mil pessoas, já no Tiradentes emprestado, né? Contra aquela equipe do Flamengo do Rio que tinha grandes jogadores, né? Zico, Adílio, Raul, os dois maiores laterais do futebol do mundo na época, né? Que era Leandro e Júnior, seleção brasileira. Então, para mim, aqueles embates ali, não esqueço nunca aqui no Albertão, porque a gente demonstrou que tinha grandes jogadores prata da casa, o time do Tiradentes, nos classificamos, né? E foi uma grande honra jogar aqui no Albertão esses dois jogos aqui, que marcou muito na minha carreira. Craques importantes do futebol do Brasil também escreveram história por aqui. E também naquela seleção piauiense aqui, que a gente colocou 22 mil pessoas aqui, uma seleção piauiense, colocar 22 mil pessoas no Albertão foi um negócio extraordinário. Sem dúvida nenhuma, né? Porque foi um título importante, era um campeonato super bacana, que é a região sul contra norte, nordeste, e Piauí, final contra o Rio Grande do Sul. Eu não me lembro de ter feito o gol, né? Só lembro que o Rio Grande do Sul ganhou, depois que terminou o jogo a gente saiu caminhando lá em Piauí. Marcelinho Carioca, jogando pelo Corinthians, chegou ao gol de número 200, atuando contra o Flamengo do Piauí. Naquele ano de 2001, o jogo contra o Flamengo do Piauí, nós tivemos a felicidade, a bênção de Deus, de poder marcar o gol de número 200. E hoje a gente relembrando esse momento antológico, memorável, marcante na minha vida. Então, Teresina está no meu coração, Teresina está na minha história. As imagens imortalizam alguns momentos, mas outros estão na memória de quem assistiu. Um dos mais lembrados foi marcado por Paraná, no jogo entre Tiradentes e Ceará. O gol mais bonito que eu vi no Albertão. Eu estava atrás da meta, o goleiro do Ceará era Hélio, goleiro do Ceará. E o Paraná saiu de banda de defesa do Ceará todinho, foi deixar a bola lá na rede. Então, o futebol aqui teve uma ascensão muito grande, Débora. Uma ascensão muito extraordinária mesmo, com o advento do Albertão e com a bela campanha da Sociedade Esportiva Tiradentes, que ainda hoje deixa saudade. O Tiradentes estava perdendo de 1-0 para o Ceará, e o Paraná deu uma arrancada aqui, mais ou menos aqui da intermediária, e levou o céu aos trancos e barrão caindo, levantando, aquela coisa toda, e terminou e fez o gol. Terminou fazendo o gol. Para mim, aquela arrancada que ele deu, da maneira que foi feito o gol, para mim foi um dos gols mais bonitos que eu achei. Tivemos o gol do Paraná contra o Ceará, né? Foi um gol extraordinário, porque o Paraná, ele pegou a bola quase no meio do campo. O Tiradentes estava perdendo de 1-0, o Ceará tinha um timaço.
E o Paraná resolveu tudo sozinho. A defesa foi abrindo um pouquinho, né, achando que ele ia passar a bola para ele indo em frente. E quem aparecia pela frente, ele passava. Até entrar na área, nessa meta bem aqui, e marcou um golaço. Eu até considero também que foi, se não foi a maior, mas foi uma das maiores emoções minhas na narração de um gol aqui no estádio Albertão. O Paraná fazer um gol, pegar a bola aqui no meio do Tiradentes, ponta esquerda, Vicentinho, Cima, Caio, Joel e Paraná. Fazer um golaço. Paraná trocada de tudo, né, dos homens até roubado, falta, ele continuou, invadiu a parada, fechou para o gol. Paraná, torcida piauiense! Paraná, torcida piauiense! O maior gol da história do Albertão! Paraná! O maior gol da história do Albertão! Paraná! Levanta o povo piauiense do Albertão! Craques que fizeram história do futebol brasileiro deixaram marcas no estádio. Muitos já não estão entre nós, como Roberto Dinamite, camisa 10 do Vasco da Gama. Ao lado de Romário, defendeu o Cruz Baltino no Albertão e balançou as redes. Que 86, 87, dizer que o resultado foi uma vitória do Vasco e dizer para o torcedor do Piauí, do modo geral, mas em especial o torcedor do Vasco, essa foi uma das melhores equipes que eu joguei dentro do Vasco da Gama. Foi a equipe de 86, 87, no início da carreira do Romário, o Dunga também iniciando, entendeu? Na equipe do Vasco, estando ali, tendo a oportunidade, e o Vasco tinha realmente uma grande equipe. No próximo episódio, o privilégio que muitos estádios gostariam de ter. A chance de ser palco para a exibição de campeões mundiais vestindo a camisa do Brasil.